A poeira levantada pelas pás dos helicópteros chegou antes do som. Foi uma nuvem densa, cor de terra queimada, que varreu a estrada secundária com violência suficiente para dobrar os galhos baixos das acácias que bordejavam o acostamento. Yara Drummond sentiu o vento bater contra o seu rosto com uma força desproporcionada para aquela tarde parada. Instintivamente, levantou o braço para proteger os olhos. Ela ainda carregava a mochila no ombro esquerdo, a mesma que havia enchido às pressas dentro da sala de descanso do Hospital de Campanha Avançado de Santa Cruzinha, enquanto a voz da Major Simone Veiga ecoava do corredor, dura e definitiva, dizendo que a tenente-enfermeira Yara Drummond estava relevada de suas funções com efeito imediato e que deveria deixar as instalações antes do fim do expediente. Ela havia levado 42 minutos para reunir seus pertences. Não porque houvesse muito para guardar. A vida dentro de uma base avançada não comportava acúmulo, mas porque seus dedos simplesmente não obedeciam. As mãos que durante 6 anos haviam aplicado torniquetes, trocado drenos, monitorado pressões arteriais em condições que fariam qualquer hospital civil paralisar de horror. Essas mesmas mãos tremiam ao dobrar um par de meias. Ela havia olhado para elas como se as visse pela primeira vez, como se pertencessem a outra pessoa. O caminho da base até a cidade mais próxima media pouco mais de 18 quilômetros. Não havia transporte disponível naquele horário, ou pelo menos nenhum que ela tivesse sido informada. Ninguém havia dito isso. Ninguém havia oferecido nada. A sargenteante de plantão na portaria havia apenas checado o documento de saída com um olhar que evitava o seu. E o portão havia se aberto com o chiado metálico habitual, e o mundo do lado de fora havia surgido com toda a sua indiferença descansada. Yara havia começado a andar. Era quase 3 horas da tarde. O sol de setembro em Mato Grosso não era um sol comum. Era uma presença física, um peso sobre os ombros, uma luz que parecia sólida o suficiente para cortar. Ela havia andado por 40 minutos sem pensar em nada que pudesse ser chamado de pensamento. Havia apenas o chão de asfalto rachado, o zumbido de insetos na vegetação lateral, o ritmo mecânico dos seus próprios passos. E então, quando a curva à esquerda ainda mostrava 2 quilômetros de estrada reta, sem sombra, o som veio. Primeiro como uma vibração, no externo. Depois como um rugido que transformou o silêncio da tarde em algo irreconhecível. Os 2 helicópteros de evacuação médica desceram ao mesmo tempo, um ligeiramente atrás do outro, suas turbinas criando um corredor de pressão que achatou a grama do acostamento como se o próprio ar quisesse se ajoelhar. Era um Caracal H225M com marcação sanitária. Ela reconheceu o modelo antes mesmo de processar que havia 2 deles. E esse reconhecimento automático, essa resposta treinada que sobreviveu intacta ao choque emocional das últimas horas, disse-lhe algo sobre quem ela era que nenhuma decisão institucional poderia apagar. As portas laterais se abriram antes que os patins tocassem completamente o solo, e 2 soldados saltaram. E um deles, um cabo que ela não conhecia, com o rosto suado e a expressão de quem carrega urgência como se fosse equipamento tático, apontou diretamente para ela e gritou uma pergunta que fez tudo o que havia acontecido naquele dia dobrar-se sobre si mesmo. Yara Drummond havia acordado naquela manhã às 5h40, 40 minutos antes do toque, porque nunca havia conseguido confiar nos alarmes. Era um hábito que vinha dos primeiros meses no serviço, quando ela ainda tinha medo de decepcionar alguém. Quando o simples ato de estar no lugar certo na hora certa parecia o único mapa disponível para navegar um ambiente que não havia sido construído pensando nela. Havia crescido em Belém, filha de um técnico de refrigeração e de uma professora de matemática do ensino fundamental, e nada na sua infância havia sugerido que um dia ela vestiria farda. A escolha havia sido prática. Primeiro, a bolsa do programa de formação militar para enfermagem representava a única rota viável para um diploma que ela queria com uma determinação que não sabia nomear direito. E só depois havia se tornado algo mais complicado. Algo que envolvia pertencimento e propósito e uma forma específica de sentir que o que ela fazia importava de uma maneira mensurável e imediata. Ela havia completado a formação com distinção. Havia sido designada para o Hospital de Campanha Avançado depois de 18 meses num hospital base em Brasília. E essa designação havia sido, na época, o que ela chamava em silêncio de promoção emocional.
a sensação de que estava indo em direção ao núcleo duro das coisas, ao lugar onde a enfermagem militar mostrava sua face mais honesta. Nos primeiros anos em Santa Cruzinha, ela havia acreditado nisso completamente. O hospital estava posicionado numa região de tensão moderada, área de treinamento conjunto e suporte a populações ribeirinhas isoladas, e as urgências chegavam com uma diversidade que mantinha toda a equipe em estado de atenção constante. Politraumatismos de exercícios, crises hipertensivas de idosos sem acesso regular à medicação, partos de risco, infecções que chegavam tarde demais com uma frequência que nunca deixava de pesar. Yara havia se tornado boa no seu trabalho de uma forma que não era apenas técnica. Havia algo na sua maneira de estar presente num quarto de urgência que os médicos notavam e que os pacientes sentiam. Uma qualidade de atenção que não se aprende em nenhum manual e que resiste a qualquer cansaço. O tenente médico Fábio Alencar havia dito uma vez, sem cerimônia, que ela era o tipo de profissional que fazia a diferença entre salvar alguém e apenas tratar alguém. E ela havia guardado essa frase, não por vaidade, mas porque havia nela uma precisão que a ajudava a entender o que ela mesma fazia. O que havia acontecido com o cabo Renato Silveira era algo que Yara havia revirado em sua mente tantas vezes durante as últimas semanas que as bordas do evento estavam gastas como uma fotografia manuseada em excesso, mas o centro permanecia nítido e imóvel. Renato havia dado entrada no hospital numa segunda-feira à tarde com um ferimento por fragmento metálico no quadrante inferior direito do abdômen, resultado de um acidente durante exercício de demolição controlada. O sangramento era visível, mas não catastrófico, e o protocolo inicial havia sido seguido com precisão. Mas havia um detalhe, um único detalhe que dependia de uma leitura clínica que nenhum exame de imagem havia confirmado ainda, que Yara havia notado e comunicado ao médico de plantão, o capitão Holanda, que havia ouvido e havia anotado e havia dito que iria avaliar, e havia sido chamado para outra urgência antes de fazê-lo. Ela havia esperado. Havia monitorado os sinais do cabo Renato com a frequência que o protocolo determinava e com uma atenção extra que o protocolo não determinava, mas que seu instinto exigia. E quando, passadas 2 horas, a pressão arterial começou a cair de uma forma que confirmava o que ela havia suspeitado, sangramento interno de evolução lenta, provável lesão de ramo da artéria mesentérica. Ela havia tomado uma decisão que estava dentro da sua competência técnica, mas fora dos limites administrativos que a sua patente e posição determinavam. Havia iniciado a reposição volêmica por via intraóssea, sem aguardar nova ordem médica. Havia acionado o protocolo de hemorragia interna por conta própria e havia feito isso enquanto tentava localizar o capitão Holanda por rádio, num corredor onde o sinal era sempre incerto. O cabo Renato havia sobrevivido. O cirurgião que havia operado 2 horas depois havia dito, sem rodeios, que a intervenção de Yara havia comprado o tempo necessário. E ainda é assim. E era aqui que a lógica do que havia acontecido se tornava para ela algo próximo de um objeto estranho. Algo que ela segurava com cuidado, mas não conseguia encaixar em nenhuma categoria conhecida. Ainda assim havia sido aberta uma sindicância, não por negligência, mas por excesso de autonomia, por ter agido fora da cadeia de comando, por ter tomado uma decisão clínica que, independentemente do resultado, havia violado protocolos hierárquicos que a estrutura militar considerava invioláveis mesmo dentro de um hospital, mesmo à beira de uma cama onde um homem de 26 anos estava sangrando para dentro de si mesmo. A Major Simone Veiga havia presidido o processo com uma frieza que Yara havia tentado, e falhado, em interpretar como imparcialidade. Simone era uma mulher de 14 anos de serviço que havia construído sua carreira sobre uma disciplina processual que ela mesma descrevia como o único antídoto contra o caos inerente ao ambiente militar. Ela não era cruel. Yara era capaz de reconhecer isso mesmo através do ressentimento, mas havia nela uma convicção sobre a primazia do protocolo sobre o resultado que Yara simplesmente não conseguia habitar, da mesma forma que não conseguia habitar um corpo que não fosse o seu. Para Simone, o fato de que Renato havia sobrevivido não era o ponto. O ponto era que Yara havia agido como se sua avaliação clínica autorizasse uma decisão que a hierarquia não havia autorizado. E num ambiente onde a cadeia de comando era literalmente o sistema nervoso de toda a operação,
onde a confiança entre elas dependia de que cada elemento fizesse exatamente o que lhe competia e nada além. Essa ruptura, mesmo que bem intencionada, mesmo que correta em retrospecto, representava um risco que a estrutura não poderia absorver sem resposta formal. A demissão havia vindo com linguagem administrativa e uma assinatura. Yara havia lido o documento 2 vezes. Havia notado, com a parte de si mesma que nunca parava de funcionar, que o texto era gramaticalmente correto e juridicamente preciso. Havia dobrado o papel ao meio e colocado na mochila, junto com um par de luvas de látex que havia esquecido de devolver e uma caneta com o logotipo do hospital que havia sido dela desde sempre. Enquanto andava pela estrada, antes dos helicópteros, ela havia pensado no cabo Renato. Havia pensado nele não com a satisfação de quem havia feito a coisa certa. Essa era uma sensação que ela não conseguia acessar com facilidade, e talvez nunca conseguisse, mas com algo mais silencioso e mais pesado, a consciência de que havia escolhido, naquele momento, uma hierarquia diferente. Não a da patente ou do protocolo, mas a de um homem específico e de um sangramento específico e de um tempo que se fechava com uma lógica que não pedia permissão. E que essa escolha havia custado algo. E que ela não sabia ainda se tinha capacidade para chamar esse custo de preço justo ou de injustiça, porque ambas as palavras pareciam ao mesmo tempo certas e insuficientes. Quando o cabo saltou do helicóptero e gritou a pergunta: "Onde está a enfermeira?", ele estava olhando diretamente para ela, mas havia na sua expressão uma fração de segundo de incerteza, como se não tivesse certeza de que a mulher com a mochila no ombro e o uniforme sem insígnia era quem havia sido descrita. Depois ele reconheceu algo, talvez a postura, talvez a forma como ela havia se voltado para o helicóptero com os olhos já calculando, já avaliando, antes mesmo de entender o que estava vendo. E a incerteza desapareceu, e ele avançou em sua direção com a urgência de quem não tem tempo para contexto. O que havia dentro do primeiro helicóptero era uma situação que Yara processou em camadas, cada camada chegando um segundo depois da anterior enquanto ela se movia em direção à porta aberta. 2 feridos, não um. O primeiro era um soldado jovem com um traumatismo crânioencefálico moderado e estabilização cervical já aplicada, monitorado por um paramédico que obviamente sabia o que estava fazendo. O segundo era quem havia gerado a urgência do grito, quem havia feito 2 helicópteros desviarem de rota e pousarem numa estrada secundária de Mato Grosso porque alguém havia feito uma ligação e alguém havia respondido com a informação de que a única enfermeira com aquele perfil específico de competência estava, naquele momento, andando numa estrada a 18 quilômetros da base. Era uma criança. Uma menina de aproximadamente 8 anos com o rosto pálido como massa crua e os olhos abertos mas não presentes, na zona liminar entre consciência e colapso. Havia um garrote improvisado no braço esquerdo, feito com uma tira de borracha de câmara de pneu, e abaixo dele o antebraço mostrava uma laceração profunda com perda de tecido que havia comprometido a veia cefálica e possivelmente rosado a artéria radial, e o sangramento havia sido contido de forma parcial, mas não suficiente. E o paramédico no segundo helicóptero havia tentado acesso venoso 3 vezes sem sucesso porque as veias colabadas de uma criança em choque hipovolêmico são um desafio que exige uma mão específica, um ângulo específico, uma leitura de tecido que não se aprende em nenhum curso mas que se constrói ao longo de anos de tentar e tentar novamente em condições que nunca são ideais. Yara entrou no helicóptero sem que ninguém precisasse dizer nada mais. O cabo que havia gritado ficou do lado de fora, segurando a porta, e ela sentiu o chão metálico sob os joelhos e o cheiro de óleo e antisséptico e sangue que era o cheiro mais honesto do seu trabalho. E suas mãos, essas mesmas mãos que haviam tremido ao dobrar meias 40 minutos antes, pararam de tremer completamente. Era uma transformação que ela havia notado antes, em outros momentos críticos, e que sempre a espantava um pouco, como o perigo externo tinha o poder paradoxal de abolir o terror interno, como a urgência concreta de outro ser humano era capaz de silenciar o ruído de tudo mais. Ela não tinha autorização. Ela não tinha patente ativa. Ela estava tecnicamente, legalmente, institucionalmente suspensa de qualquer função clínica relacionada ao exército. E nada disso era o ponto. A menina chamava-se, como ela descobriria depois,
Yasmin, 8 anos e 4 meses. Filha de um agricultor que vivia a 12 quilômetros da base, numa propriedade onde um arame farpado havia cedido enquanto ela corria, e o corte havia sido mais profundo do que parecia, e o sangramento havia assustado o pai o suficiente para ele ligar para a base em pânico. E a base havia enviado uma equipe de resposta rápida que havia chegado 6 minutos depois, que havia tomado as decisões corretas em sequência, incluindo a de chamar evacuação aérea, incluindo a de lembrar que havia uma enfermeira num determinado trecho de estrada que havia sido identificada como a melhor opção disponível no raio de resposta calculado. Yara encontrou a veia. Foi no terceiro ângulo que tentou, com uma agulha de calibre 22 e uma pressão de inserção que ela não poderia descrever em palavras técnicas porque vinha de um lugar que estava além da técnica, um lugar de reconhecimento tátil, de memória muscular, de anos de mãos em veias de crianças assustadas em contextos de emergência que haviam construído nela uma capacidade que não tinha nome no regulamento, mas que existia de forma absolutamente real e absolutamente necessária naquele momento. O catéter entrou. A câmara encheu de sangue. Ela fixou, calculou o volume e iniciou a reposição com a seriedade concentrada de quem sabe que cada mililitro conta e que a margem de erro num organismo de 30 quilos é uma fração do que seria em adulto. O paramédico ao seu lado não disse nada. Apenas ajustou o ângulo da luz e antecipou o que ela precisaria com uma eficiência que ela identificou como a linguagem universal de quem sabe trabalhar em equipe mesmo sem se conhecer. Era uma das coisas que ela mais respeitava no trabalho clínico real, distinto do trabalho clínico teórico. A capacidade de dois desconhecidos se sincronizarem em torno de uma urgência compartilhada com uma fluidez que o protocolo podia estruturar, mas não podia criar. Essa criação era outra coisa. Era humana de uma forma que não cabia em nenhuma regulamentação. O helicóptero havia pousado para recolhê-la com a mochila ainda na estrada. Alguém havia lembrado de pegá-la. Ela descobriria isso quando o cabo a entregou de volta com um nó estranho na garganta que tentou disfarçar com objetividade. Enquanto a turbina subia e o chão de Mato Grosso descia sob ela, Yara manteve os olhos na menina e os dedos no pulso dela e contou as batidas cardíacas com a parte mais primitiva e mais essencial de si mesma. 112, 108, 104. A pressão respondendo. O color retornando lentamente à pele, como uma maré que volta, como algo que havia estado a caminho de se perder e que encontrou, no último trecho, uma mão que ficou no lugar. O que Yara sentia enquanto o helicóptero cortava o ar em direção ao hospital mais próximo não era triunfo. Não era sequer a satisfação limpa de ter feito a coisa certa. Essa sensação que as pessoas imaginam em quem age com coragem, como se a correção moral viesse acompanhada de uma temperatura específica e agradável. O que ela sentia era mais parecido com uma espécie de cansaço que havia atravessado para o outro lado de si mesmo e virado outra coisa. Algo que não tinha nome, mas que tinha peso e forma e que ela reconhecia como verdadeiro da mesma forma que reconhecia a veia certa sob os dedos. Era a sensação de que havia pagado um preço, que o preço era real, e que mesmo assim ela havia voltado a fazer exatamente aquilo que o preço havia sido cobrado por fazer. E que essa repetição, não de erro, mas de escolha, era quem ela era de uma forma que nenhuma assinatura num documento poderia revogar. O hospital para o qual o helicóptero se dirigia era o Hospital Regional de Cuiabá, civil, com uma UTI pediátrica e um centro cirúrgico que poderiam completar o que ela havia iniciado. Ela sabia que ao chegar seria recebida por médicos que não a conheciam, que teriam de tomar decisões sobre o que fazer com ela, deixá-la continuar, integrá-la à passagem de caso, agradecê-la e afastá-la. Ela sabia que provavelmente haveria perguntas sobre sua situação funcional e que as respostas não seriam simples. Sabia que o cabo e o paramédico haviam testemunhado tudo e que testemunhos tinham peso em qualquer processo subsequente, para o bem ou para o mal. Sabia todas essas coisas com a clareza prática de quem havia vivido dentro de estruturas o suficiente para entender como elas se movem. E ainda assim, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que estava completamente ausente de qualquer cálculo, que estava apenas na menina, no pulso, no ritmo de recuperação que ela monitorava com a presença inteira do seu ser. Yasmin havia começado a piscar os olhos com mais frequência.
Havia um pequeno movimento nos lábios que podia ser o início de uma tentativa de falar ou podia ser apenas a musculatura respondendo ao retorno de volume. Era impossível saber ainda, mas havia movimento, havia resposta, havia o sinal mais básico e mais extraordinário de que um ser humano ainda estava do lado de cada coisa. Quando o helicóptero começou a descida sobre Cuiabá, a cidade se abriu abaixo deles como um mapa iluminado pela tarde. Yara não olhou pela janela. Manteve a atenção onde havia colocado. O paramédico fez o checklist de aterrissagem com a voz baixa e monótona dos procedimentos que existem exatamente para existir nos momentos em que a mente humana precisa de uma âncora externa. O cabo sentado junto à porta segurava a armação com uma mão e olhava para Yara com uma expressão que ela não interpretou naquele momento porque não tinha espaço para ela, mas que ela guardaria sem saber que estava guardando, para encontrar mais tarde no momento mais silencioso, como quem encontra uma nota esquecida num bolso antigo. A equipe de recepção os aguardava na plataforma de pouso. Um médico pediatra, 2 enfermeiras, um técnico de raio-x, o carrinho de trauma com tudo aberto e disponível. Yara fez a transferência de caso com a voz direta e precisa dos que transmitiram urgências tantas vezes que a linguagem se tornou o instrumento mais limpo que possuem. Disse o que havia feito, quando, em que volumes, com qual resposta. Disse o que havia observado sobre a laceração e o que suspeitava sobre extensão de dano vascular. Disse o que sabia e o que não sabia, com a fronteira clara entre os dois que é a marca de quem sabe do que está falando. O médico pediatra ouviu com atenção total e repetiu de volta os pontos críticos sem adição ou distorção, e ela soube naquele breve ciclo de comunicação que Yasmin estava em boas mãos. Então ela se afastou. Ficou de pé na borda da plataforma enquanto a maca era conduzida para dentro, e a equipe movia com a urgência ordenada dos que sabem o que fazem, e o helicóptero fechava as portas, e a tarde de Cuiabá pesava sobre ela com toda a sua luz comum e indiferente. A mochila estava no chão ao seu lado. Ela a olhou por um momento como se houvesse esquecido que ela existia. O cabo havia ficado. Ela notou isso quando se virou. Ele estava a uns 3 metros, com um capacete na mão e um olhar que havia perdido a urgência operacional e que revelava, agora que a emergência havia passado, uma hesitação que era inteiramente humana e inteiramente sua. Ele disse o nome dela como uma pergunta, Tenente Drummond, e ela o corrigiu sem agressividade. Disse apenas que não era tenente mais, pelo menos não hoje, e ele assentiu como se aquilo fosse ao mesmo tempo esperado e incompreensível. Ele disse que havia sido ele quem havia feito a ligação, que havia ouvido pelo canal interno da base sobre a demissão, e que quando a urgência com a menina havia chegado e os paramédicos na cena haviam dito que precisavam de alguém com experiência pediátrica em trauma vascular, ele havia lembrado imediatamente dela. Havia lembrado de um caso, 2 anos antes, em que ela havia encontrado acesso venoso numa criança em colapso numa situação que o médico de plantão havia descrito depois como milagrosa, mas que ela havia descrito, na época, como apenas anatomia e paciência. E havia feito a ligação. Havia dito onde ela estava. Yara ficou quieta por um momento. Havia na informação algo que ela precisava de tempo para conter. Não porque fosse dolorosa, mas porque era do tipo de coisa que confirma algo sobre o mundo de uma forma que não é nem confortante, nem perturbadora, mas simplesmente verdadeira. A ideia de que reputação não é o que a hierarquia decide que você é, mas o que as pessoas que trabalharam ao seu lado carregam de você no corpo da sua memória profissional. Que havia um cabo que havia ouvido a notícia da sua demissão e que, instantes depois, ao se deparar com uma criança sangrando, havia pensado nela como a resposta. Isso era algo. Não salvação, não reparação, não o tipo de reconhecimento que desfaz uma injustiça, mas algo real. Algo que existia independentemente de qualquer papel. A noite caiu sobre Cuiabá com a velocidade típica do interior brasileiro no fim do verão. A luz laranja engolida em menos de 20 minutos por um azul que rapidamente virou escuro. Yara ainda estava no hospital quando uma das enfermeiras da recepção veio dizer que a menina havia entrado em cirurgia e que o cirurgião vascular havia avaliado como prevenção completa de amputação a intervenção realizada no helicóptero, que sem o acesso venoso e a reposição volêmica no tempo que havia sido feito, o espasmo arterial teria progredido além do ponto de retorno cirúrgico.
A enfermeira disse isso com a objetividade clínica de quem repassa uma informação, mas havia nos seus olhos algo que reconhecia o peso do que estava dizendo. Yara saiu do hospital às 21 horas. A cidade estava molhada de uma garoa fina que havia chegado sem aviso, e as luzes dos postes se refletiam no asfalto com uma clareza que tornava tudo ao mesmo tempo mais presente e mais irreal. Ela havia ligado para sua mãe antes de sair. Havia dito que estava bem. Havia dito que ia se explicar depois. Havia ouvido a voz preocupada de uma mulher que nunca havia entendido completamente o que a filha fazia, mas que havia aprendido a reconhecer no tom da filha quando as coisas eram sérias. E havia desligado com uma delicadeza que era ela toda. A mesma delicadeza com que aplicava curativos, com que falava com pacientes assustados, com que habitava o espaço entre urgência e cuidado. Ela não sabia o que aconteceria a seguir. Sabia que o processo administrativo continuava. Sabia que o que havia feito naquela tarde, agir clinicamente sem autorização funcional, ainda que em contexto de emergência civil, era o tipo de coisa que podia ser interpretada de várias formas diferentes por várias instâncias diferentes, e que o resultado de qualquer revisão dependia de fatores que ela não controlava e que era inútil tentar prever. Sabia que havia advogados especializados em direito militar e que provavelmente precisaria de um deles, e que essa perspectiva lhe causava uma exaustão que não era bem medo, mas era da mesma família do medo. E sabia também, sabia com aquela certeza que vem não do raciocínio, mas de alguma camada mais funda onde as decisões reais são feitas. Sabia que se a mesma tarde se repetisse, ela faria a mesma coisa. Não por teimosia, não por desrespeito à hierarquia, não por nenhuma ideologia grandiosa sobre a primazia do indivíduo sobre a instituição, mas porque havia uma menina de 8 anos que havia passado pelo limiar e voltado, e esse retorno havia sido possível por uma soma de coisas em que ela era uma das partes, e ela não conseguia imaginar uma versão de si mesma que tivesse escolhido ficar do lado de fora desse processo porque um documento havia dito que não era da sua alçada. Cara. Era uma palavra de que ela havia gostado, no começo da carreira, pela sua precisão técnica, a área de responsabilidade definida, o espaço dentro do qual você existe profissionalmente sem transbordar para o do outro. Havia algo de elegante na ideia, algo de respeito mútuo e clareza funcional. Mas ao longo dos anos, ela havia percebido que as alçadas existiam para organizar o trabalho em condições normais, e que as condições normais eram exatamente o que a emergência não era. E que havia pessoas, e ela era uma dessas pessoas, e isso não era nem virtude nem defeito, era simplesmente verdade, que quando confrontadas com a distância entre o que as regras determinavam e o que o momento exigia, escolhiam o momento. E que essa escolha tinha um custo, e que o custo era real, e que pagá-lo não tornava a escolha errada. Ela caminhou pela garoa fina de Cuiabá, sem pressa. A mochila estava no ombro esquerdo, no mesmo lugar de sempre. Em algum lugar acima dela, distante já, os helicópteros haviam voltado ao silêncio, absorvidos pela noite e pela rotina que continuava e continuaria, com ela ou sem ela, da forma que as estruturas sempre continuam além dos indivíduos que as habitam. Mas os indivíduos também continuam além das estruturas, de formas diferentes, de formas mais silenciosas e às vezes mais duradouras. Num leito de hospital em Cuiabá, uma menina chamada Yasmin dormia com o braço esquerdo enfaixado e os sinais vitais em recuperação estável, e a equipe que a monitorava não sabia o nome da mulher que havia feito o acesso venoso num helicóptero em movimento sobre o Mato Grosso. Mas o resultado estava ali, mensurável, vivo, absolutamente real. E a mulher que havia feito isso andava pela garoa com a mochila no ombro e a consciência de que havia perdido algo e salvo algo no mesmo dia. E que esses dois fatos coexistiam sem se cancelar, da mesma forma que a dor e o sentido coexistem na vida das pessoas que escolhem trabalhos que importam de uma maneira que não é nunca completamente segura. Ela havia sido demitida. Havia andado 18 quilômetros de estrada, sem saber para onde. 2 helicópteros haviam descido gritando o seu nome, e ela havia respondido da única forma que sabia. Não porque era obrigada, porque era quem era. E nessa noite fina e molhada de Cuiabá, isso era suficiente para continuar andando.